O som do Starlight Gala era uma sinfonia de poder. O tilintar das taças de champanhe, o murmúrio de negócios bilionários e o clique frenético das câmeras celebrando os talentos da tecnologia. Richard Sterling. Ele estava no centro de tudo, com o braço em volta possessivamente, em torno de uma estrela com um vestido da cor do fogo líquido. Este foi o seu triunfo. Mas, então a sinfonia atingiu uma nota dissonante. Suspiros silenciaram a multidão enquanto ela se separava, como o mar vermelho. E lá estava ela, sua esposa Catarina, grávida de 7 meses, e brilhando com uma fúria fria e bela. E em seu braço, Dominic Knight, aquele homem cujo poder eclipsou 10 vezes o de Richard. Isso não foi um confronto. Isso foi declaração de guerra. O silêncio na cobertura da Quinta Avenida era uma entidade física. Era um silêncio pesado e sufocante. Cobertor tecido com fios de ressentimentos não ditos e mármore polido. Catherine Sterling percorreu os cômodos cavernosos, com a mão apoiada protetoramente na curva suave de seu estômago onde seu filho, seu primeiro filho, estava crescendo. Cada passo ecoava em o piso branco brilhante, um metrônomo solitário, contando segundos de sua prisão dourada. Esta casa, outrora um símbolo de seus sonhos compartilhados, tornou-se o moral para casamento moribundo. Richard, seu marido, era um fantasma em sua vida, muito antes. Ele começou a dormir na cama de outra mulher. Ele era uma criatura ambiciosa, alimentado por elogios à cafeína e pela busca incessante por mais inovações excepcionais. Seu império tecnológico foi construído com base na carreira inicial de Catherine em codificação e análise de mercado. Era sua verdadeira esposa. Catarina e seu filho ainda não nascido eram meramente decorativos. Acessórios, prova de uma vida bem vivida para as capas da Forbes e da Fortune. A distância começou como uma rachadura e agora se tornou um abismo. Começou com noites no escritório, o que ela entendia. Depois vieram as viagens de negócios. Nos fins de semana, o cheiro de um perfume estranho e enjoativamente doce em seus ternos. E a maneira assustadora como ele começou a olhar através dela, seus olhos tão vazios e reflexivos quanto a tela preta de seu telefone. Esta noite foi o auge de sua carreira, o Starlight Gala anual, evento de caridade que na realidade foi uma coroação. Foi uma celebração de o mais recente triunfo da Sterling Innovation, uma integração revolucionária de inteligência artificial que prometeu dobrar o valor da empresa. Era para ser a noite deles. Ele se aproximou dela naquela manhã, não com o calor de um marido, mas com o ar frio e distante de um homem público. Gerente de relações lidando com um problema delicado. Ele ficou no chão para janelas do teto, uma silhueta contra o horizonte de Nova York, todos os ângulos agudos. E alfaiataria cara. Catherine, ele começou o nome soando estrangeiro em seu língua. Sobre a gala desta noite, ela se virou do pequeno berçário inacabado, um minúsculo par de botinhas de tricô. Na mão dela. Sim, eu estava decidindo entre o Galiano azul marinho ou o Valentino prata. A prata tem um pouco mais de espaço. Ela deu um pequeno sorriso esperançoso. Richard não o devolveu. Ele ajustou suas abotoaduras de platina, um tique nervoso que ele tinha desenvolvido. Acho que você não deveria vir. As botas pesavam em sua mão. O quê? Richard? É o Gala Starlight. Estamos planejando isso há meses. É a nossa celebração. É a minha celebração. Ele corrigiu as palavras nítidas e precisas. E você não está com sua melhor aparência. É uma longa noite. Todas as câmeras em pé. Não seria bom para você ou o bebê? Ele transformou a gravidez dela em uma arma, usando exatamente o que deveria ter. Uniu-os mais como uma ferramenta de exclusão. Sinto-me perfeitamente bem, disse ela, seu voz levemente trêmula. Meu médico diz que estou com ótima saúde. Quero estar lá para apoiá-lo. Seu apoio é bem-vindo, disse ele, com desdém. Mas minha decisão é final. A imprensa vai ser como tubarões. Eu preciso estar focado no meu jogo. Não posso me preocupar com você desmaiando ou precisando sentar a cada 5 minutos. Vai parecer fraco. Parecerá fraco. A palavra atingiu com a força de um golpe físico. Ele não estava preocupado com sua saúde.
Ele estava preocupado com sua imagem. Uma esposa grávida não era o acessório elegante e dinâmico que ele queria em seu braço esta noite. Ela era uma inconveniente, uma responsabilidade. Então, você vai sozinho? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Não estarei sozinho. Minha equipe estará lá. O conselho estará lá, disse ele, caminhando em direção à porta, já mentalmente desligado da conversa. Apenas descanse. Peça o que quiser. Comemoraremos como deve ser quando eu chegar em casa. Era mentira, e ambos sabiam disso. Ele não voltaria para casa, não. Até altas horas da madrugada, com cheiro de champanhe e aquele mesmo perfume doce e enjoativo. A porta se fechou atrás dele e o silêncio se abateu sobre ele. De volta, mais alto e mais profundo do que antes. Catherine ficou congelada no berçário por um longo tempo. O horizonte borrando. Através das lágrimas que finalmente caíram. Ela olhou ao redor para o mundo que ela tinha. Ajudou a construir. O capital inicial para Sterling Innovations veio de sua herança. Os algoritmos fundamentais. Tinha sido baseado em sua tese de pós-graduação. Ela tinha sido sua parceira em todos os sentidos da palavra, seu confidente, seu estrategista, seu líder de torcida. E agora, no auge do sucesso compartilhado, ela foi descartada, rebaixada. De parceira-problema, ela voltou para o quarto principal, um espaço minimalista e frio. Design que Richard havia encomendado. Parecia uma suíte de hotel de luxo. Impessoal e transitório. Em seu criado, ao lado de seu diamante incrustado. Relógio estava em uma pequena caixa de veludo da Cartier. Não era para ela. Seu aniversário. Faleceu há 2 meses, sem cerimônia, marcado por uma entrega de flores e uma mensagem de texto. Mensagem. Seu coração batia forte contra suas costelas como um pássaro frenético preso em uma gaiola de osso. Com dedos trêmulos, ela abriu a caixa. Lá dentro, aninhado em uma cama de cetim branco, era um delicado colar de diamantes. Era o Trinity Design. 3 faixas de ouro entrelaçadas. Era de uma beleza de tirar o fôlego, e pendurado. Do fecho havia uma pequena etiqueta quase microscópica. Era um recibo de presente, guardado descuidadamente. O nome no recibo não era Catherine Sterling. Era Crystal Vance. A respiração de Catherine ficou presa. Crystal Vance, a modelo de 24 anos que se tornou influenciador cujo rosto estava estampado em todos os ônibus e outdoors da cidade. Atual garota do ITG, conhecida por sua presença escandalosa nas redes sociais e uma série de casos amorosos de curta duração e de alto nível com homens ricos. O perfume nos ternos de Richard de repente ganhou um nome. As madrugadas tinham um rosto. A crueldade tinha uma razão. Uma onda de náusea inteiramente sem relação com a gravidez a atingiu. Ela cambaleou para trás, afundando no chão. Beira de sua cama perfeitamente arrumada. A traição foi tão flagrante, tão completamente desrespeitoso, era quase absurdo. Ele não estava apenas traindo ela. Ele estava preparando-se para exibir sua infidelidade na maior noite de sua carreira, enquanto sua esposa grávida estava trancada na cobertura como uma louca no sótão. Ele achava que ela era fraca, uma criatura frágil e hormonal que precisava ser controlada e escondida. Ele pensou que ela iria. Sente-se aqui, chore em meio litro de sorvete e espere que ele volte com seu. Desculpas esfarrapadas. Uma nova sensação, fria e dura como aço, começou a se formar na boca do estômago, deslocando a dor. Era raiva, uma raiva pura e esclarecedora que queimou as lágrimas e o choque. Ele a subestimou. Ele havia se esquecido de quem ela era antes de se tornar a senhora Sterling. Ele havia se esquecido do sangue Davenport que corria em suas veias. Uma linhagem de estrategistas silenciosos e determinados que nunca desistiu de uma luta. Ela não ficaria escondida. Ela não seria demitida. Ela não seria uma nota de rodapé na história de sucesso do próprio marido. Ele queria uma noite livre dos inconvenientes de sua esposa grávida. Ele queria brilhar no centro das atenções com seu novo acessório polido. Catherine se levantou, seus movimentos agora firme e determinada.
Ela caminhou até o camarim, com a caixa da Cartier na mão. Um plano começou a se cristalizar. Em sua mente, audacioso e assustador, mas totalmente necessário. Richard queria um show. Ela daria um a ele. Ela daria a todos eles um show que eles nunca dariam. Esquecer. Ela pegou o telefone, o polegar pairando sobre um nome em seus contatos que ela não ligava há mais de 3 anos. Um nome que representava uma vida diferente. Um caminho diferente que ela poderia ter tomado. Um nome que inspirasse mais respeito, mais poder e mais medo em seu mundo do que Richard Sterling jamais poderia esperar alcançar. Ela apertou o botão de chamada. Dominique, ela disse, com a voz clara e forte, sem nenhum traço de lágrimas. Sou Catherine Sterling. Preciso da sua ajuda e acredito que tenho uma proposta que será de grande interesse para você. As provas vinham se acumulando há meses, um veneno que se infiltrava lentamente nos alicerces do casamento deles. Começou com os pequenos sinais, quase insignificantes, que um coração confiante poderia ignorar. O segundo telefone, aquele. Ele chamou sua linha internacional, que ele guardava com a ferocidade de um dragão, protegendo sua horda. As conversas abafadas que terminavam abruptamente no momento em que ela entrava em uma sala, a maneira como ele começou a criticá-la, minando sua confiança com crueldade casual. O seu gosto pela arte era provinciano, a sua escolha de amigos, pouco ambiciosa. Corpo de gravidez matronal. Cada comentário era um pequeno corte de papel, insignificante em a sua própria, mas coletivamente eles a deixaram sangrando. A descoberta da caixa de Cartier foi apenas a condenação final. Confirmação. Segurando o recibo com o nome de Crystal Vance, impresso em papel limpo. Roteiro corporativo. Era como segurar uma certidão de óbito de seu casamento. Todos os medos abstratos e ansiedades sussurradas se fundiram neste. Uma evidência tangível e esmagadora da alma. Depois de sua ligação para Dominique Knight, Catherine se moveu com uma clareza arrepiante e recém-descoberta. A dor ainda estava ali, uma pedra fria e pesada em seu peito, mas agora estava envolta em uma concha de resolução pura e inalterada. Ela colocou a caixa Cartier em sua penteadeira, santuário à traição de seu marido. Durante a hora seguinte, ela se tornou uma detetive em as ruínas de sua própria vida. Ela sempre respeitou a privacidade de Richard, uma cortesia que ele claramente não estendeu a ela. Essa fronteira agora estava obliterada. Ela foi para o escritório dele, um escritório elegante. Câmara de vidro e cromo com vista para o Central Park. Seu laptop pessoal estava aberto sobre a mesa. No passado, ela nunca teria sonhado em tocá-lo. Agora, ela sentou-se sem hesitar. Era protegido por senha. Claro, ela tentou. Aniversário deles. Acesso negado. Ela tentou o aniversário da mãe dele. Acesso negado. Então um sorriso amargo tocou seus lábios. Ela digitou a data de lançamento de o projeto de inteligência artificial que estava sendo celebrado esta noite. Bem-vindo, Richard Sterling. Era incrivelmente fácil. Sua vida digital era um roteiro de seu engano. Havia uma pasta de e-mail dedicada habilmente rotulada como Projeto Starburst, um nome tão genérico, ela nunca pensou em questioná-lo. Lá dentro não havia cronogramas de projetos ou memorandos corporativos, mas uma torrente de mensagens entre ele e Crystal. Não posso. Espero ter você em meus braços esta noite. O mundo inteiro vai te ver, ele havia escrito esta manhã. Todos ficarão tão ciumento. Crystal respondeu, sua mensagem pontuada com uma série de emojis de garrafas de champanhe, especialmente o esposa desleixada que você mantém escondida. Ela ainda está trancada na torre? Catherine sentiu a bile subir pela garganta. Desleixada e escondida. Eles estavam zombando. Ela, rindo dela de seu playground digital. Ela rolou mais, seus olhos, examinando as confirmações de voo para os recibos de Saint-Bart de restaurantes com estrelas Michelin onde ela implorou para ir e o mais condenável é uma série de e-mails com um joalheiro de luxo. Eles estavam discutindo desenhos para um anel de noivado. Ele estava planejando deixá-la. Depois do bebê nasceu, depois que o burburinho da mídia sobre seu último lançamento diminuiu, ele iria
descartá-la e seu filho recém-nascido para começar uma vida nova e mais brilhante, com seu modelo. O plano não era apenas trapacear, era substituir. Ela cavou mais fundo, seu mente, outrora celebrada, pela sua capacidade de encontrar padrões em conjuntos de dados complexos. Agora vasculhando os destroços de sua vida pessoal. Ela encontrou extratos financeiros, uma nova pasta em um computador compartilhado. Dirigir, esta senha protegida com uma força que Richard normalmente reservava para segredos corporativos. Mas Richard era arrogante, e sua arrogância o tornava previsível. A senha era Crystal. Rainha 2025. Lá dentro estava a traição final. Ele tinha desviando fundos de uma conta conjunta, aquela financiada por sua herança, para um novo fundo privado. A beneficiária, Crystal Vance. Ele estava usando o dinheiro da família de Catherine para construir um futuro para sua substituta. Ele não estava apenas partindo seu coração. Ele estava roubando-a às cegas. A pura audácia de tudo isso era de tirar o fôlego. Ele havia tecido uma teia de mentiras tão espessa e tão abrangente que ele se considerava intocável. Ele acreditava que ela estava muito preocupada com a gravidez, muito frágil emocionalmente. Estúpida demais para descobrir a verdade. Ela baixou tudo metodicamente. A resposta foi de uma preocupação profissional educada. Mas, ao expor a situação, não como uma esposa desprezada, mas como um ativo estratégico, o tom da conversa mudou. Ele está usando minha herança para financiar sua amante e escondendo bens. Ela expressou sua voz sem autopiedade. Mas o mais importante é a nova integração de inteligência artificial de Richard, aquela que ele está comemorando. Esta noite, tem uma falha crítica, uma vulnerabilidade de backdoor sobre a qual o avisei no fase inicial do projeto. Ele me ignorou. Disse que era um risco aceitável adiar o lançamento. Houve uma pausa. Do outro lado da linha. Ela quase conseguia ouvir as engrenagens girando no cérebro formidável de Dominique. Continue, ele disse, sua voz agora afiada de interesse. Ele alavancou demais a empresa para financiar este lançamento. Ela continuou, andando de um lado para o outro. Comprimento da vasta sala de estar. Ele está contando com uma implementação impecável para garantir a próxima rodada de financiamento. Se a notícia desta vulnerabilidade fosse divulgada, especialmente de uma fonte confiável, suas ações despencariam antes mesmo dos mercados abrirem amanhã. Ele estaria arruinado. E você é essa fonte confiável, Dominique completou por ela. Você tem os documentos de design originais que você criou. Eu tenho, ela confirmou. Eu quero estar lá esta noite, Dominique. Não serei a mulher que ele esconde. Mas se eu for sozinho, sou uma figura trágica, uma vítima. A mídia terá pena de mim. Se eu for para você, eu sou uma ameaça. Sou uma rainha chegando para recuperar seu reino. O silêncio se estendeu por mais um momento. Então, uma risada baixa ecoou pelo telefone. Era um som de pura apreciação predatória. Ele chamou sua gravidez de um risco que o faria parecer fraco. Dominique refletiu, lembrando-se do que ela lhe dissera. Acho, Catherine, que você está prestes a se tornar o maior problema dele. Meu carro estará aí para você pontualmente às 8 horas. Vista algo magnífico. A ligação terminou. Catherine guardou o pendrive criptografado na bolsa. A revelação da traição estava completa. Agora vinha o acerto de contas. O negro, Bentley, elegante e silencioso como uma pantera, parou no meio-fio precisamente às 8. Morse PM era um emissário de um mundo de poder real, um forte contraste com o chamativo Lamborghini pintado sob medida de Richard, um veículo projetado para gritar por atenção. Dominique Knight. O carro sussurrou. Catherine passará as horas anteriores em um turbilhão de atividades concentradas. As lágrimas já tinham parado. O choque se transformou em uma resolução afiada como um diamante. Ela ligou para sua advogada pessoal, uma mulher mais velha e astuta, chamada Sra. Albright, e fez com que ela elaborasse um pedido de divórcio imediato e congelamento de bens. Petições prontas para serem protocoladas no momento em que os mercados abrissem pela manhã. Todos os documentos que ela havia baixado.
O computador de Richard estava agora em segurança na posse do advogado dela. Então ela voltou sua atenção para sua própria transformação. Ela havia dispensado o estilista que Richard contratou, uma mulher que sempre a vestia com roupas em tons pastéis suaves que a faziam desaparecer na fundo. Em vez disso, ela foi para o fundo de seu armário cavernoso para seção que estava intocada há anos. Lá ela encontrou o que procurava. Pois, um vestido que ela havia comprado para uma gala que ela deveria comparecer com Dominique Knight, 3 anos atrás, antes de cancelar seu primeiro encontro com Richard. Era uma criação de seda verde esmeralda profunda, uma cor que simbolizava o renascimento. E riqueza. Era ousado com um decote que era elegante, mas sem remorso. E foi magistralmente adaptado para cobrir sua barriga de 7 meses, sem esconder, mas celebrando, enquadrando como uma fonte de poder e vida. Foi o vestido de uma rainha, não de uma vítima. Ela combinou com as esmeraldas Davenport, herança de família que sua mãe lhe dera, joias que continham mais história e dignidade silenciosa do que qualquer outra coisa. Richard já havia comprado. Quando ela desceu no elevador privativo para o saguão do prédio, o motorista, um homem estoico, homem em um terno perfeitamente ajustado, abriu a porta para ela sem dizer uma palavra. Seu expressão ilegível, mas respeitosa. O interior do Bentley era um casulo de couro macio e nogueira polida. A viagem até o Metropolitan Museum of Art, onde a gala estava sendo realizada, foi curto. Dominique estava esperando por ela, não dentro do carro, mas na calçada, parado do lado de fora do cordão de isolamento da imprensa e dos curiosos. A visão dele causou comoção. Dominique Knight raramente compareceu a esses eventos. Sua presença por si só já era notícia. Ele estava exatamente como ela se lembrava, alta e impecavelmente vestida com um smoking preto clássico que fazia com que ele parecesse menos um homem de negócios e mais um estadista. Seu cabelo escuro era adornado com prata distinta nas têmporas, e seus olhos, de um tom penetrante de cinza, não deixavam passar nada. Eles seguravam um brilho de inteligência centeio e algo mais, uma calma e inabalável intensidade. Ele se virou quando ela saiu do carro, e seus olhos a percorreram. Não havia piedade em seu olhar, apenas um profundo, profundo respeito que ela percebeu. Ela estava morrendo de fome. Catherine, disse ele, sua voz, um barítono baixo que cortar o barulho da cidade. Você está magnífica. A cor do dinheiro, pensei, ela respondeu, um pequeno sorriso de centeio tocando seus lábios pela primeira vez naquele dia. Ele ofereceu-lhe o braço e a vingança. Seu próprio sorriso era fino, mas genuíno. Como? Ela pegou o braço dele, sentiu uma corrente de força sólida e inabalável. Não era o poder performático volátil que Richard projetou. Era a certeza silenciosa e fundamental de um homem que havia construído um império e não tinha nada a provar. Em vez de ir direto para o tapete vermelho, ele a guiou para um lugar tranquilo. A fonte, protegida da maioria da imprensa. Os flashes das câmeras eram um pano de fundo estroboscópico frenético para a conversa deles. Você está pronto para isso? Ele perguntou, seu olhos cinzentos procurando os dela. Depois que subimos aqueles degraus, não há como voltar atrás. A história será escrita por eles. Ele gesticulou em direção à multidão da mídia. E nós? Só posso guiar a narrativa, não controlá-la. Estou mais do que pronta, disse Catherine. Sua voz firme. Ele tornou isso público, não eu. Ele escolheu este local para humilhar. Eu. Ele é quem terá que viver com as consequências da sua própria arrogância. Ótimo! Dominique acenou com um brilho de aprovação nos olhos. Minha equipe está em lugar. Tenho 2 dos colunistas de negócios mais influentes do Wall Street Journal e do Financial Times. Horários na minha mesa. Quando você der o sinal, vou me certificar de que eles estejam ouvindo. O sinal? Ela perguntou. Sim. Richard, sem dúvida, causará uma cena. Ele é um narcisista, e narcisistas não suporta que roubem. O conselho de administração da Sterling Innovations irá adquirir uma participação controladora na empresa, citando sérias preocupações sobre a estabilidade da liderança e a integridade do produto. Apresentaremos a eles as evidências de seus crimes financeiros e a falha de segurança.
O conselho será forçado para escolher proteger seu CEO ou proteger seu investimento. Garanto-lhe que eles escolherão o seu investimento. Catherine prendeu a respiração. Sua garganta. Isso era mais do que ela jamais poderia ter orquestrado sozinha. Ele não estava apenas ajudando-a. Ele estava montando uma aquisição corporativa em grande escala usando a inteligência como a ponta da lança. Por que você está fazendo tudo isso, Dominique? Ela perguntou, precisando mesmo saber. Isso também é um risco enorme para você. Ele desviou o olhar por um momento, com o olhar fixo na magnífica fachada iluminada do museu. Há 3 anos, eu lhe disse que seu talento estava sendo desperdiçado. Eu lhe ofereci uma chance de construir algo real. Você o escolheu. Eu respeitei sua escolha, mas nunca respeitava o homem. Eu desprezo valentões, Catherine, e tenho uma longa amizade política contra permitir que tolos arrogantes controlem uma tecnologia que tem o potencial de mudar o mundo. Ele é responsabilidade para toda a indústria. Removê-lo não é bom apenas para você. É bom para os negócios. Ele então se virou para ela, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. E além disso, acrescentou, com a voz mais baixa agora. Eu também sou um homem que acredita que lealdade e brilhantismo devem ser recompensados. Você possui ambos. Considere esta uma oferta de emprego há muito esperada. Quando isso acabou, estou criando uma nova divisão de P&D focada em inteligência artificial ética e quero que você executá-lo. Lágrimas brotaram no fundo dos olhos de Catherine, mas desta vez elas não eram lágrimas de tristeza ou traição. Eram lágrimas de uma dor avassaladora, gratidão e uma forte e crescente sensação de esperança. Ele não a estava salvando. Ele estava fortalecendo-a. Ele estava lhe dando as ferramentas para se salvar. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e encontrou o olhar dele. A aliança estava forjada. Não nasceu de pena ou romance, mas de algo muito mais forte, respeito mútuo e partilhado. Interesse estratégico. Foi uma aliança forjada no aço frio e duro do mundo corporativo. Eu aceito, ela disse simplesmente. Dominique Knight sorriu um verdadeiro sorriso confiante que alcançou seus olhos. Eu pensei que você poderia. Agora, ele disse, colocando seu braço mais firmemente no dele, vamos fazer uma entrada? Juntos, eles se afastaram da fonte e começaram sua caminhada lenta e deliberada em direção ao grande escada e o mar de luzes piscantes, pronto para entrar no coração de a tempestade. O grande salão do museu havia sido transformado em um lugar celestial. País das maravilhas. Milhares de pequenas luzes cintilantes foram penduradas no impossivelmente teto alto, imitando um céu noturno estrelado. Arranjos imponentes de orquídeas brancas e delfínios erguiam-se como sentinelas espectrais entre mesas cobertas em linho prateado. O ar estava carregado com o aroma de perfume caro, e o zumbido baixo e constante de 100 conversas, o som de poder e dinheiro conversando. Richard Sterling estava presidindo a cerimônia perto da magnífica fonte de champanhe de vários níveis. Ele estava em seu elemento, um pavão exibindo toda a sua plumagem. Vestido com um smoking tom Ford com jaqueta de veludo, da cor da meia-noite, ele irradiava uma aura quase ofuscante de autossatisfação. Em seu braço, Crystal Vance era uma visão. Em vermelho bombeiro. O vestido justo sem costas agarrava-se ao seu corpo cirurgicamente aperfeiçoado. Figura, e o colar da Trindade, o colar de Catherine, brilhava em sua garganta, um farol de sua união. Traição. Eles eram o centro indiscutível das atenções. A ascensão de Richard. O riso ecoou pelo corredor enquanto ele aceitava os parabéns de investidores e concorrentes nervosos. Crystal, por sua vez, desempenhou seu papel com perfeição. Ela olhou para ele com adoração nos olhos e riu um pouco demais. Alto com suas piadas e posou para os fotógrafos itinerantes com uma pose praticada. Beicinho predatório. Ela não era uma convidada. Ela era uma declaração, uma pessoa viva e respirando. Troféu que gritava a vileza e o sucesso de Ricardo. Os sussurros o seguiram. Em todos os lugares. É Crystal Vance. Pensei que ela estivesse em Ibiza.
Uma mulher com uma doença grave. Lifting facial murmurou para seu companheiro atrás de um leque de penas. Sterling realmente fez isso. Ele trouxe a senhora da festa. Um executivo bancário corpulento sussurrou para seu colega. A esposa dele vai dar à luz a qualquer momento, não é? O cara tem culhões de latão. Ou um cérebro de rocha sólida. O colega retrucou, balançando a cabeça. Isto é suicídio profissional. O que ele está pensando? Mas Richard não ouviu nada disso, ou se ele fez isso, ele interpretou o choque como admiração. Ele estava exultante com seu próprio sucesso, protegido por uma fortaleza de ego. Ele acreditava que estava reescrevendo as regras, que seu gênio na sala de reuniões o isentava das decências comuns da vida. Ele brindou com sua taça de champanhe contra os cristais. Para nós, disse ele. Sua voz baixa e íntima, autossuficiente apenas para ela ouvir, o novo poder. Casal. E para deixar o passado no passado, ela ronronou os olhos, passando rapidamente ao redor da sala, catalogando os vestidos de grife e joias de valor inestimável, já vendo-os como seus. Ela sentiu uma emoção de vitória. Ela havia vencido. Ela suplantou a esposa quieta e intelectual. Ela era quem estava ali no holofotes ao lado do homem do momento. O anúncio de seu discurso principal era iminente. O CEO do museu. O conselho de curadores já estava caminhando em direção ao palco, preparando-se para apresentá-lo. Este foi o crescendo da voz de Richard. Noite, o momento em que ele consolidaria seu legado como um visionário, um titã, um rei. E então aconteceu. Uma mudança sutil na energia da sala, uma mudança no pressão atmosférica. Começou perto da grande entrada. Algumas cabeças se viraram. Depois mais alguns. O zumbido baixo da conversa vacilou. Um único som audível. Um suspiro cortou o ar. Os sussurros que vinham seguindo Richard e Crystal mudaram de direção de repente, coalescendo em uma onda de murmúrios chocados que rolaram pela grande salão. A multidão começou a se separar, não com a deferência relutante dada a um celebridade, mas com o espanto atordoado e quase reverente normalmente reservado para realeza. Richard sentiu a mudança imediatamente. O holofote invisível que estava. O calor que aquecia seu rosto desapareceu de repente, atraído por uma força magnética mais poderosa. Ele franziu a testa em aborrecimento. Quem ousaria ofuscá-lo em sua noite? O que ele viu fez o champanhe em seu estômago congelar. Ali, emoldurada pelo magnífico arco, estava Catarina. Ela não era a mulher que ele havia deixado naquela manhã. A pálida esposa manchada de lágrimas, vestida com um robe de cachemir. Esta era uma criatura completamente diferente. O verde esmeralda de seu vestido era tão vibrante que parecia atrair toda a luz na sala em direção a ela. As esmeraldas Davenport em seu pescoço e orelhas brilhavam com fogo frio e aristocrático. A gravidez dela, que ele considerou uma falha, foi apresentada como uma majestosa peça central, um símbolo de poder e continuidade inegáveis. Seu cabelo estava penteado com um brilho elegante e sua maquiagem estava impecável, destacando o estilo desafiador. Força nos olhos e a gravidez dela, que ele considerou uma falha, foi apresentada como uma majestosa peça central, um símbolo de poder e continuidade inegáveis. Seu cabelo estava penteado com um brilho elegante e sua maquiagem estava impecável, destacando o estilo desafiador. Força nos olhos e a firmeza no maxilar. Ela era de tirar o fôlego. Ela era assustadora e não estava sozinha. Em seu braço estava Dominic Knight. A aparição de Catherine foi um choque, a de Dominic foi um cataclismo. A sala caiu num silêncio atordoado, quase completo. Fotógrafos que tinham Richard e Crystal estavam se aglomerando momentos antes de praticamente se atropelarem enquanto eles recuavam. Lentes girando para capturar esse novo desenvolvimento eletrizante e impossível. Os flashes explodiram em uma saraivada frenética e ofuscante. Dominic Knight, o bilionário recluso, o imperador indiscutível do mundo da tecnologia em uma gala, celebrando seu principal rival. E com a esposa grávida de seu rival em seu braço. Era um cenário tão escandaloso, tão prenhe de significado que ninguém poderia processá-lo.
Os sussurros irromperam em um novo tom, não mais silencioso, mas urgente e frenético. Meu Deus, é o Dominic Knight com a Catherine Sterling. O que está acontecendo? Você viu a cara do Richard? Ele parece ter visto um fantasma. Isso é melhor que a ópera. A Crystal. A mão perfeitamente cuidada apertou o braço de Richard. Richard, o que ela é fazendo aqui? E por que ela está com ele? Ela sibilou sua voz em um sussurro venenoso. A adoração em seus olhos foi substituída por um pânico cru e nu. Sua vitória. De repente se sentiu vazia, prematura. Ela era um fogo de artifício barato ao lado de um supernova. Richard não conseguia responder. Ele não conseguia se mover. Sua mente estava lutando para computar a cena diante dele. Catherine, que deveria estar em casa chorando aqui, parecendo uma guerreira. Rainha. E Dominic Knight, seu inimigo, parecendo tão presunçoso e imóvel quanto um montanha. Não fazia sentido. O roteiro cuidadosamente construído para sua noite perfeita tinha acabado de ser definido. Fogo. Ele observou paralisado enquanto Catherine e Dominic começaram a se mover pelo sala. Eles não se apressaram. Eles deslizaram. Dominic acenou brevemente para alguns atordoados conhecidos, mas sua atenção estava inteiramente em Catherine, guiando-a com uma mão gentil, mas firme, na parte inferior de suas costas. Eles eram um retrato de união e força. Todos os olhos na sala. Seguiu-os, uma audiência silenciosa e cativada, para um drama que se desenrolava em tempo real. Eles não estavam indo para um canto isolado. Eles estavam indo diretamente para o palco principal para o mesa de honra, bem na frente da mesa de Richard. A galeria de sussurros havia chegado ao seu clímax, e todo o mundo brilhante e poderoso da sociedade de Nova York prendeu a respiração, esperando o colisão inevitável. A viagem através do grande salão foi a caminhada mais longa da vida de Catherine. A cada passo, ela podia sentir o peso de centenas de pares de olhos sobre ela. O ar crepitava com perguntas não ditas. Ela manteve sua queixo erguido, olhar fixo para frente, focando no bater rítmico dos calcanhares contra o chão polido. A mão de Dominic era uma presença quente e firme em suas costas, uma âncora silenciosa em o turbilhão de fofocas e especulações. Ela não olhou para Richard, ainda não. Ela negou-lhe esse poder. Em vez disso, ela permitiu que seu olhar percorresse o quarto, encontrando os olhos de pessoas que conhecia. Ela viu surpresa, confusão e os olhos de algumas mulheres que ela um dia considerou amigas, um lampejo de algo que parecia admiração. Todos eles a viram apagar lentamente a vida de Richard. Eles sussurraram sobre em almoços beneficentes e dias de spa. Esta noite eles estavam testemunhando sua ressurreição. Ao se aproximarem do mesa principal, o pequeno círculo de membros do conselho da Sterling Innovations e suas esposas ficaram em silêncio. Seus sorrisos congelados em seus rostos. Eles olharam de Richard para Catherine e vice-versa, seus expressões uma mistura de horror e curiosidade mórbida. Richard finalmente encontrou sua voz embargada e estrangulada. Catherine, o que diabos você está fazendo aqui? Ele se moveu para interceptá-los, seu corpo fisicamente bloqueando seu caminho para a mesa. Crystal permaneceu colada ao seu lado, ela rosto com uma máscara de fúria, o colar brilhante em seu pescoço de repente parecendo barato e espalhafatoso. Catherine parou, posicionando-se diretamente na frente do marido. Ela finalmente encontrou seus olhos, e a fúria fria em seu olhar o fez estremecer. Você deve estar enganado, Richard, disse ela, com a voz calma e clara, carregando facilmente no silêncio tenso. Meu convite, disse a gala da luz das estrelas. Este é o lugar certo, não é? Seus olhos se voltaram com desdém para Crystal, embora eu veja que você trouxe o entretenimento da noite. O insulto proferido com tanta precisão gélida aterrissou como um tapa. Crystal. Seu rosto ficou vermelho, manchado e furioso. Sou convidada dele, ela cuspiu. Tenho certeza de que você respondeu Catherine, nem se dando ao trabalho de olhar para ela novamente. A atenção estava toda voltada para Richard. Eu disse para você ficar em casa, Richard sibilou, tentando manter a voz baixa, mas a fúria a fazia tremer.
Eu te disse que você não estava bem o suficiente. Ah, mas nunca me senti melhor, disse Catherine, colocando a mão na barriga. Meu filho e eu decidimos que não podíamos perder a grande noite do pai dele. Queríamos estar aqui para te apoiar. Ela imbuiu a palavra apoio com uma ironia pesada e ameaçadora. Dominique Knight permaneceu em silêncio até então, uma presença imponente e observadora. Ele deu um pequeno passo à frente, sua sombra caindo sobre Richard. Ele não disse uma palavra a Richard. Ele simplesmente olhou para baixo. Para ele, uma rejeição silenciosa e desdenhosa que era mais insultuosa do que qualquer palavra. Discurso. Então ele se virou para os membros do conselho, boquiabertos. Cavalheiros, disse Dominique com uma voz suave e autoritária. A senhora Sterling estava se sentindo um pouco indisposta mais cedo, então lhe ofereci uma carona. Espero que tenha espaço para mais 2. A sua mesa. Não foi um pedido. Foi uma ordem. O presidente do conselho, um homem chamado Gerald Whitney, empalideceu e começou a gaguejar. Claro, Sr. Knight. Claro, uma honra. Richard sentiu o controle escorregar por entre os dedos como areia. Dominique Knight estava à mesa com a esposa. Sua obra-prima de cavaleiro estava se transformando em uma crucificação pública. Ele teve que retomar o controle. Esta é uma mesa privada, Dominique. Richard rosnou. Este é um assunto de família. Parece-me, respondeu Dominique, com a voz perigosamente suave, que você tornou isso um assunto público no momento em que entrou aqui com isso. Pessoa. Ele lançou a Krista um olhar de tão profundo desgosto que ela fisicamente recuou. Catherine é sua esposa e mãe do seu. O sangue sumiu do rosto de Richard. Seus olhos se arregalaram em puro e inalterado olhar. Terror. O nome íntimo e secreto do seu caso, da sua traição. Dito pelos lábios de sua esposa neste fórum público foi um golpe devastador. Foi um golpe direto abaixo da linha d'água. Ele entendeu imediatamente. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Os mundos cuidadosamente compartimentados que ele havia construído tinham acabado de colidir e explodir. Ele olhou para ela sem palavras. Toda a fanfarronice, toda a arrogância evaporaram, deixando para trás um homem vazio em estado de choque. Dominique Knight viu seu abertura. Ele se voltou para Gerald Whitney, o presidente do conselho, e os 2 colunistas de negócios que ele havia convidado para sua mesa, que agora convenientemente se aproximava do drama que se desenrolava. Richard parece um pouco abalado. Dominique observou em tom de conversa, um predador brincando com sua presa. Ele colocou tudo em risco para este novo lançamento. Um admirável risco. Mas tenho ouvido alguns sussurros na rua, preocupações sobre integridade do produto. Se algo desse errado, se houvesse uma vulnerabilidade, por exemplo, as consequências seriam catastróficas para seus investidores, não é? Gerald Whitney começou a suar profusamente. A linguagem codificada era clara. Dominique Knight, o homem mais poderoso da sua indústria, questionou publicamente a viabilidade do produto principal de Richard bem na frente da imprensa e o tabuleiro. Richard finalmente gaguejou. Pronto, não há vulnerabilidades. O sistema é perfeito. É mesmo? Catherine perguntou suavemente, seu olhar inabalável. Porque me parece lembrar de uma conversa que tivemos sobre uma potencial porta dos fundos no algoritmo de autenticação primária. Espero que você tenha corrigido. Seria uma pena para tudo que você construiu para ser tão inseguro. Ela tinha acabado de confirmar. A esposa, a cofundadora, a mulher que havia escrito o código original estava fazendo backup. Os sussurros de Dominique. Não era mais um boato. Era uma ameaça interna. A grande entrada estava completa. Catherine não precisou gritar ou causar uma cena. Com apenas algumas palavras bem escolhidas, ela destruiu a credibilidade do marido, aterrorizou-o conselho e plantou uma semente de dúvida que se transformaria em uma floresta de dúvidas financeiras. Pânico. Ela havia roubado os holofotes dele, não por ser mais barulhenta, mas por ser mais inteligente. O locutor no palco, alheio ao drama de alto risco, escolheu exatamente isso. Momento de tocar no microfone.
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. É uma grande honra para mim apresentar o homem do momento, o CEO visionário da Sterling Innovations. Senhor Richard Sterling. Uma salva de palmas confusa ondulou pelo corredor. Richard ficou paralisado, um cervo nos faróis, o sangue rugindo em seus ouvidos. Seu grande momento havia chegado, mas seu reino estava já desmoronando ao seu redor. O discurso principal de Richard Sterling foi um desastre. O confiante, carismático, o visionário que o mundo esperava foi substituído por um homem gago e suado que parecia ter acabado de testemunhar sua próprio funeral. Ele se atrapalhou com suas anotações, repetindo-as, e seus olhos continuavam se lançando nervosamente em direção à mesa principal, onde Catherine se sentou com uma expressão de serena compostura, ocasionalmente murmurando algo para Dominic Knight que o faria concordar gravemente. Cada palavra que Richard falou sobre segurança, inovação e um futuro perfeito foi tornado sem sentido pela cena que se desenrolava diante do público. O poder na sala havia mudado tão palpavelmente que era quase uma força física. Não residia mais com o homem no palco. Sentava-se à mesa com sua esposa e seu rival. Os sussurros durante o discurso não eram mais sobre seu caso, mas sobre a estabilidade da sua empresa. Você ouviu o que Knight disse? Vulnerabilidade. E a esposa dele confirmou. Ela foi a programadora original dele. Sabe, meu fundo tem uma posição de 9 dígitos na Sterling Innovations. Preciso ligar para meu corretor. Agora. Quando Richard terminou seu discurso truncado para fraco e incerto. Aplausos. O estrago já estava feito. Vários investidores de alto perfil já estavam saindo da gala, com os rostos sombrios enquanto digitavam furiosamente em seus telefones. Richard cambaleou de volta para o mesa, com o rosto pálido. Crystal, que havia ficado de pé, sem jeito, perto da fonte de champanhe, correu para o lado dele. Richard, faça alguma coisa, ela sibilou. Estão todos olhando para nós. Ela está estragando tudo. Mas Richard mal a ouviu. Ele encarou Catherine, seu expressão um coquetel tóxico de ódio e medo. Você, ele fervia. Você fez isso para me arruinar. Catherine tomou um gole delicado de água. Não, Richard. Ela disse, com a voz fria e uniforme. Você fez isso consigo mesmo. Estou aqui apenas para certifique-se de que a verdade também tenha um holofote. Dominic Knight levantou uma placa. Que a parte deles naquela noite havia terminado. Catherine, acho que já vimos o suficiente. Vou pedir ao meu motorista para levá-lo para casa. Ele então olhou para Richard, seus olhos brilhando como lascas de gelo. Aproveite o que resta da sua noite, Sterling. Eu suspeito que você tenha um dia agitado pela frente amanhã. Com isso, ele e Catherine virou-se e foi embora, deixando uma cratera de caos em seu rastro. Sua saída foi tão poderosos quanto sua entrada. Eles não vieram para implorar ou lutar. Eles vieram entregar uma mensagem e, com a missão cumprida, simplesmente partiram. Assim que eles saíram, os 2 colunistas de negócios desceram sobre a mesa. Senhor Sterling, você pode comentar sobre as preocupações de segurança levantadas pelo Sr. Knight? É verdade que sua esposa, uma das fundadoras, alertou sobre uma falha fatal em sua nova inteligência artificial? Richard passou por eles, agarrou o braço de Crystal e arrastou-a em direção à saída. Sem comentários, gritou ele, seu compostura completamente destruída. A gala de sua coroação havia se tornado sua humilhação pública. Os flashes o seguiram. Fora, não capturando um CEO triunfante, mas um homem em pânico fugindo da cena de seu própria queda. A consequência foi imediata e brutal. A primeira negociação pré-mercado. Os indicadores dos mercados asiáticos mostraram que as ações da Sterling Innovation estavam em queda livre. Quando a Bolsa de Valores de Nova York, a bolsa abriu às 9h30, foi um banho de sangue. As ações despencaram mais de 40% na primeira hora, eliminando bilhões de dólares em capitalização de mercado. Às 9h35, a senhora Albright apresentou petição de divórcio, alegando infidelidade e fraude financeira. Simultaneamente, ela
Entrou com uma moção de emergência para congelar todos os bens conjuntos de Richard e Catherine, efetivamente cortando-lhe a fortuna que ele vinha usando para financiar seu negócio. Às 10 horas, a Sterling. O Conselho de Administração da Innovations recebeu uma oferta formal confidencial da Knight Empresas. A oferta era para adquirir uma participação controladora de 51% na empresa em uma fração do seu valor do dia anterior. A oferta foi acompanhada de um dossiê discreto, mas detalhado, compilado pela equipe de Dominique e apresentando as evidências de Catherine. Ele expôs o desfalque de Richard em conjunto. Contas e forneceu um relatório técnico preliminar sobre a vulnerabilidade de backdoor no novo sistema de inteligência artificial. A mensagem era clara. Seu CEO é uma fraude e seu principal produto é comprometido. Suas ações estão em queda livre. Nós somos sua. Richard olhou fixamente para o documento, boquiaberto. Minha demissão? Isso é minha empresa. Vocês não podem fazer isso. Nós podemos e estamos fazendo isso. Outro membro do conselho disse, friamente. Você expôs esta empresa a consequências financeiras e de reputação catastróficas. Risco. Você mentiu para nós sobre a integridade da inteligência artificial e se tornou um pesadelo nas relações. O conselho realizou uma votação de emergência. Estamos aceitando, senhor. Oferta da Knight. É a única maneira de estabilizar as ações e salvar a empresa do colapso total. O jogo de poder estava completo. Tinha sido executado com a precisão rápida e implacável de um ataque militar. O interior de Catherine. Conhecimento combinado com o poder corporativo de Dominique criou uma força imparável. Richard estava tão focado na traição pessoal que ele havia falhado completamente em ver o checkmate profissional até que fosse tarde demais. Tarde. Ele havia sido superado em todas as manobras. Mais tarde naquele dia, um carro quebrado e Richard, derrotado, voltou para a cobertura da Quinta Avenida e encontrou as fechaduras trocadas. Um guarda de segurança estoico entregou ele uma caixa contendo alguns pertences pessoais e um aviso legal informando que ele foi impedido de entrar no local enquanto aguardava o acordo de divórcio. Ele tentou para ligar para a Crystal. O telefone dela caiu direto na caixa postal. Ele verificou as redes sociais dela. O feed dela estava cheio de fotos dele e seus presentes foram apagadas. Havia uma nova postagem, uma foto dela no aeroporto com a legenda, partindo para novas aventuras. Tão importante para elimine pessoas tóxicas da sua vida. Autocuidado, novos começos. Ela abandonou o navio que afundava sem pensar duas vezes. O colar da Trindade provavelmente já estava em uma loja de penhores. Richard Sterling, o visionário bilionário, o homem do momento, ficou sem nada. Ele ficou sozinho na calçada da Quinta Avenida, um pária em um terno Tom Ford. Olhando para casa, ele não podia mais entrar em seu império. E sua vida completamente e irrevogavelmente destruída. 6 meses depois, Catherine Davenport estava em seu escritório de canto na Knight Enterprises, observando a primeira neve de poeira de inverno no horizonte. Ela não era mais Catherine Sterling, a esposa do bilionário. Ela era a diretora da nova divisão de desenvolvimento ético de inteligência artificial, um título conquistado por pura genialidade. Num canto tranquilo, seu filho Daniel dormia pacificamente em seu berço, símbolo de seu novo começo. O último semestre foi um turbilhão de metódicos. Reconstrução. Sua divisão já estava causando impacto, transformando a própria vulnerabilidade de Richard. Tinha ignorado em um protocolo de segurança revolucionário. Ela havia transformado arma usada contra ela em um escudo para o mundo. O divórcio tinha sido rápido e final. Diante de provas irrefutáveis de sua fraude, Richard ficou com conto de advertência desgraçado. Suas tentativas de lançar uma nova empresa falharam espetacularmente, pois nenhum investidor tocou. Ele. Crystal Vance desapareceu com a mesma rapidez, suas redes sociais mostrando uma nova vida em Dubai, sempre em busca da próxima fortuna. Uma batida suave na porta. Trouxe Dominique Knight para a sala segurando 2 xícaras de café. A parceria deles havia se estabelecido em uma de profunda respeito mútuo.
Vi as notícias sobre a empresa de Richard, disse ele gentilmente, entregando-lhe uma xícara para ela. Ele construiu seu império sobre uma base de mentiras. Estava sempre indo desabar. Catherine assentiu, olhando para o filho adormecido. Algumas pessoas nunca aprendem que a confiança, uma vez quebrada, não pode ser comprada de volta. Ela se virou para Dominique, sua expressão sincero. Obrigado por tudo, por acreditar em mim. Ele encontrou o olhar dela, seus próprios olhos, cheio de admiração. Catherine, eu não te salvei. Eu apenas abriu a porta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la, de construir tudo isso. Ela sorriu, um sorriso genuíno e radiante que chegou aos seus olhos. Ela olhou do rosto tranquilo de Daniel para o corpo esparramado. Cidade fora de uma cidade que antes era sua prisão e agora era seu reino. O futuro não estava escrito, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sabia com certeza absoluta de que era ela quem segurava a caneta. Então, qual é a verdadeira? O que você pode tirar da incrível história de Catherine? É um lembrete severo de que, no mundo dos ultra-ricos, o amor e os negócios podem se tornar um campo de batalha brutal. E uma imagem pública é uma arma que pode ser usada contra você em um piscar de olhos. Catherine não se vingou apenas. Ela executou uma ação impecável. Golpe corporativo e pessoal. Ela provou que o maior poder não é dinheiro ou fama, mas inteligência, estratégia e coragem para reivindicar a sua própria narrativa. Ela transformou sua ferida mais profunda em sua maior vitória, lembrando a todos nós que a pessoa que você subestima é muitas vezes aquela que você mais deve temer. Você acha que Richard recebeu o que merecia? O que você teria feito no lugar de Catherine? Conte-nos o que você achou. Os comentários abaixo. Se você ficou na ponta da cadeira durante toda essa saga, não deixe de curtir. Compartilhe esta história com alguém que ama uma história de vingança épica. E, por favor, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que são mais selvagens do que qualquer outro filme. Clique no sininho de notificação para não perder nenhuma atualização.